Daí, galera do Aula Livre, bem-vindos a mais uma correção de uma questão da prova de matemática do Enem 2019, nos guiando sempre pela prova cinza. E a questão de agora é a de número 167. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Bom, então aquela questão, que é relativamente simples, mas que também sempre é ajudada na sua resolução se fazendo o mapinha, se fazendo o resumo, se fazendo o esquema com as informações. Então ele me diz que no mês de julho foi o pior momento, eu consigo verificar isso, que realmente eu tenho aqui 700 unidades vendidas, em julho. Depois em agosto aumentou-se um pouco para 2.500, em setembro se manteve esses 2.500 unidades vendidas, em outubro deu o pico de vendas, 2.800, e aí em dezembro deu uma reduzida para 2.700, reduziu aí em 100 unidades vendidas de aqui novembro para, de outubro para novembro. Ok. E aí diz que o mês de julho foi o pior, eu consigo visualizar isso aí no gráfico, e diz também que o número de unidades vendidas em dezembro, olha só, nota que dezembro não tem no gráfico, mas ele diz que dezembro é igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Já vou escrever isso. Eu vou dizer que dezembro pode ser obtido de que maneira? Média, é um esquema, média de julho até novembro. Então é a média de julho até novembro desse mesmo ano. Ok. E aí o gerente disse que se a redução no número de vendas de novembro para dezembro, então já sei que de novembro para dezembro vai ter uma queda, porque o problema está me dizendo isso. Eu não sei quanto é a queda por enquanto, mas já sei que é uma queda. Então ele está me dizendo que se essa queda de novembro para dezembro se mantiver constante nos meses subsequentes, ou seja, a cada mês que vai passando eu vou tendo essa redução, a mesma de novembro para dezembro, significa que em algum momento eu terei uma venda pior que a de julho, uma venda menor que 700 unidades. Então é isso, o objetivo é descobrir quando que isso vai acontecer. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou calcular aqui a média de vendas de dezembro, porque é a média de julho a novembro. Então vou aproveitar aqui, vou colocar assim, dezembro vai ser a média de julho a novembro. Julho eu tenho 700, mais agosto 2.500, setembro, mais uma vez, 2.500, mais outubro, 2.800. Como é de julho a novembro, tem mais novembro ainda, 2.700. Como é média, eu vou dividir pela quantidade de meses, 1, 2, 3, 4, 5, vou dividir por 5. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir todo mundo por 5, eu posso dividir 700 por 5, 2.500 por 5 vai ser uma divisão fácil, 2.500 por 5 vai ser uma divisão fácil, 2.800 por 5 e 2.700 por 5. Então, se eu dividir todo mundo por 5, eu não preciso fazer essa soma e depois dividir por 5. Eu divido todo mundo por 5 e só faço a soma. É um jeito de fazer, sem problema. Eu vou fazer aqui da forma típica, vou somar e depois divido por 5. Então aqui eu tenho 2.500 com 2.500 dá 5.000.
Aqui 2.800 com 2.700 vai dar 5.500, né? 5.500. Então eu tenho aqui 5.500, com mais 5.000 eu tenho 10.500. 10.500 com mais 700, eu tenho 11.200. Né? Se quiseres armar, olha só. Ó, pode armar, eu só vou fazer aqui para ti, ó. Sem problema nenhum. Tá? Pode fazer armação e realizar a soma. 5.000, aqui 5.500, 10.500, 11.200, ok? Então, 11.200 divide por 5. Vou fazer aqui o cálculo. 1 não dá, 11 duas vezes 5, 10. Me sobra 1, 12. 12 por 5, 2 de novo. 2 vezes 5, 10. 2. 20 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Zerou, esse zero sobra, vai para cá. Então, isso o que é? Isso é o salário de dezembro, ó, é a média do salário de julho a novembro. Então, eu defini que o salário de dezembro é R$ 2.240. 2.240 vendas. O número de peças vendidas, 2.240. 2.240, vou colocar aqui, ó, unidades. Então, em dezembro aqui, ó, eu teria abaixo de 2.500, 2.200 e alguma coisa. E aí, realmente, houve uma queda, né? De 2.700, que eu estava em 2.700, que eu estava em novembro, para 2.240, houve uma queda, realmente, como ele previa no exercício. E aí, essa queda eu vou perpetuar, vou estender por alguns meses, até que eu tenha uma venda pior que 700, ou seja, até que eu fique com valor abaixo de 700. Bom, então, qual é o próximo passo? Pensa, se eu tenho agora já o salário de dezembro definido, que é aliás, eu estou com o salário na cabeça, não sei o que é que eu... número de peças vendidas, 2.240 unidades. Então, baixou o número de unidades para 2.240. Então, o que acontece? Se eu defino a diferença do novembro para dezembro, se eu tenho em novembro 2.700 e aqui eu tenho 2.240, se eu calculo essa diferença, eu sei o que aconteceu, qual foi a redução que houve no número de peças vendidas de novembro para dezembro. Então, vou fazer essa diferença aqui, 0, aqui 6, aqui cedeu, 6 menos 2, 4, e aqui eu tenho 0, né? 2 menos 2, 0, 460. Então, houve uma redução aqui de 460 peças de vendas no mês. Então, ele me diz assim, ó, o gerente falou que se essa redução, essa perda no número de vendas de 460 se mantiver nos meses subsequentes, vai chegar um ponto, claro, né, que as vendas ficarão abaixo de 700. Então, é isso que está em pauta no exercício. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro se mantivesse constante, as vendas só voltariam a ficar piores que julho apenas no final de 2012. Então, quando é que fica pior que 700? Uma forma de fazer, que eu acho que é intuitiva e tem um rendimento mais interessante em termos de elaborar o exercício, é fazer mês a mês. Eu tenho aqui dezembro. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Eu vou até maio porque é o mês mais distante, né, das alternativas. Em dezembro, eu já defini o salário, que era 2.000. Ó, de novo o salário. O número de peças, 2.240. 2.240 peças vendidas. 2.240 em dezembro.
E lembra que esse número de peças de dezembro, ele foi obtido pela diferença de novembro para... foi feita a diferença do salário de dezembro menos... essa aqui é a diferença, aqui foi o salário de novembro e aqui é dezembro. Então essa aqui é a diferença entre os dois, é quanto baixou de novembro para dezembro, e aí essa diferença vai se manter por alguns meses. Então esse 460, que está baixando de 2.700 para 2.240, essa diferença no número de peças vai se manter. Então eu preciso fazer os cálculozinhos, acho que mês a mês, 2.240 menos 460. Aí eu tenho janeiro. 0, 14, 8, 1, 11, 4, 7, 1.780. Então eu tenho 1.780 peças ou unidades vendidas em janeiro. Nota que houve aqui um declínio de 460. Esse declínio eu efetuo, eu mantenho para fevereiro. Então 1.780 aqui eu vou aproveitar, vou diminuir outras 460 unidades. 0, 8, 2... Aqui 7,3, 1.320, mas nota que ainda não atingi a pior marca da empresa, porque a pior marca é de 700 em julho. Então ainda estou acima de 700, então não chegou o momento. Então não foi janeiro nem fevereiro. Então nota que as alternativas A e B, janeiro e fevereiro, estão fora. Vou tentar em março, né? E aí possivelmente março também não, né? Então eu pego 1.320 e retiro mais uma vez 460. 0, 12, 6. Aqui cedeu, eu tenho 12, 8. E aqui eu tenho 0, 860. Então aqui eu tenho 860 unidades vendidas. Nota que 860 ainda assim a mais de 700. E aí eu vou para o abril. Logicamente quem abriu, né, vai cair para menor de 700, né? 860 menos 460 vai dar um valor até redondo, 0, e aqui vai dar 4, vai dar 400. Então nota que em abril, pela primeira vez, eu tenho uma venda inferior, ou tenho uma situação de venda pior do que julho daquele ano de 2011. Então, quando é que isso acontece? Acontece em abril. Então, fazendo assim por subsequência de meses, acredito que fique talvez um pouquinho mais longo o cálculo, mas mais efetivo em termos de segurança e conforto na execução. E esse exercício ele poderia ter sido feito também, possivelmente alguns de vocês pensaram, em uma progressão aritmética, uma PA de razão 460, porque esse 460 vai sendo retirado para o próximo mês, Se tu optar por fazer isso sem problema nenhum, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, e aí esse AN aqui tem que ser um valor menor do que 700, né? Então isso aqui vai ficar menor do que 700. Só cuidado com duas coisas, caso a tua opção seja por esse modelo. Primeira delas, que a razão na realidade é menos 460 porque está declinando. Então é uma razão negativa, é uma progressão aritmética decrescente, os valores estão diminuindo, razão negativa. E segundo, quando tu calcular aqui, tu vai calcular o N, porque o primeiro tu vais ter, né? Tu pode usar o novembro como primeiro, pode usar o dezembro como primeiro, tu escolhe. E aí tu vai encontrar aqui ó, o N, porque a razão tu vais ter, negativa, vai passar dividindo, blá blá blá. Tu vai encontrar aqui o valor do N. E esse valor do N, cuidado, ele corresponde à quantidade de meses envolvidas, ou envolvidos, a quantidade de elementos. Então, se tu encontrar, por exemplo, 4, tem que pensar que o primeiro mês da onde tu partiste também faz parte, certo? Vai contar o 4 a partir do mês que tu usaste como A1, com o mês que tu usaste como primeiro termo, certo? Eu acho bem mais confortável fazer o cálculo, vamos dizer assim, descritivo, né, do fenômeno. Vai anotando pedacinho por pedacinho, que eu acho que é bem confortável. Ok? Então era isso. Eu espero que essa correção aí te ajude no teu estudo. Um forte abraço e até a próxima correção.